Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o Hudson Zanin e vou falar sobre como é que a gente poderia transitar de uma sociedade que emite mais carbono para uma que emite menos, quais são as tecnologias chaves de toda essa transição. Tudo isso é contado, e até acho que de uma maneira um pouco engraçada, de forma que a gente quer salvar o planeta. O planeta não precisa ser salvo, pessoal. O planeta vai continuar aí, independente de como a gente lidar com o planeta, independente da gente jogar gases que poluem a atmosfera. Quando a gente joga lá o CO2, que tem levado a culpa por tudo, mas não é só ele, né? Tem o metano, tem vários nitrogenados, enxofre, etc. Vapor de água, metano. Quando esses gases vão para a atmosfera, eles formam como se fosse um escudo, uma película muito fina que absorve a radiação infravermelha que a Terra emite quando ela aquece. Então a luz do Sol entra e aí ela aquece a Terra. A hora que ela é reemitida, essa radiação na forma de infravermelho, essas moléculas absorvem essa energia de alguma forma e seguram, retém essa energia, parte dessa energia volta para dentro da Terra de novo, forma esse escudo aí, né? Como se fosse a janela, costumo brincar que é a janela do carro quando você deixa o carro no sol quente, tá? Então a ideia é a gente fazer essa transição energética dessa sociedade que usa combustíveis fósseis para produzir eletricidade, movimento, queima, calor, né? Para uma sociedade que usa energias renováveis. Essas energias renováveis, né, se a gente quer ter uma sociedade que tem 100% de energia elétrica ou energia limpa, a gente tem que fazer muitas transformações, né? Então dá uma olhada aqui nesse gráfico, ele é bastante interessante. A linha de cima aqui, ó, ela está pontuando o quê? Que a gente tem um excesso de produção de energia. Quando a gente tem esse excesso de produção de energia, para evitar que a gente monte estruturas ainda maiores para a produção dessa energia, o ideal é que quando a gente não tem uma demanda, né, não tem casas, não tem indústrias precisando dessa energia, que a gente guarde ela. Aí tem várias formas de você fazer isso e é o que eu vou mostrar um pouquinho hoje. Aí, por outro lado, quando a gente tem uma produção deficiente de energia e tem uma demanda por isso, acontecem os apagões, né? Ou seja, desliga todo o sistema. Isso aqui é bastante comum, principalmente pela incorporação dos renováveis, energia solar, eólica, ela depende do sol, depende do vento soprar, né? Então vamos lá, eu sou o Hudson Zanin, eu vou falar dessas tecnologias aqui no vídeo de hoje. O foco aqui principalmente é sobre o armazenamento de energia. Eu vou focar, né, porque o tema é muito grande, muito amplo, eu vou focar em tecnologias consolidadas, pensando no trilema da transição energética, que é sustentabilidade, né, tem que ser ecologicamente correto, tem que ter affordabilidade, ou seja, tem que ser pago, a gente tem que ser capaz de pagar e com eficiência, né? A tecnologia tem que ser eficiente o suficiente para ela ser barata, a gente produzir em escala. Ela tem que trazer segurança energética para os países, né? Você não quer substituir, olha o que aconteceu com a Alemanha agora, né? Substituiu o gás, o carvão que utilizava pelo gás natural, que é mais ecologicamente apropriado, né? Emite menos CO2 para a atmosfera, mas por outro lado ficou dependente de um país que entrou em guerra e aí teve problemas sérios. Para começar essa discussão, eu quero saber um pouquinho do que vocês entendem, né, do Sistema Integrado Nacional. O Brasil tem uma das malhas mais interessantes do mundo de integração, de conexão de energia, ou seja, eu posso produzir energia lá em Fortaleza e utilizar lá em Porto Alegre, por exemplo, né, em outra capital com tranquilidade, ou seja, eu posso fazer essa transmissão. Claro que toda essa transmissão tem perdas, o ideal é você construir as pequenas gerações próximas do local de uso, mas se você consegue fazer essa interconexão, isso é um grande ganho, pensando justamente em casar a oferta com demanda. Tá? Então essas linhas de transmissão que estão aqui, ó, que está aí no vídeo, elas que são as responsáveis por levar. E aí a gente pode, com o operador, com a forma inteligente, né, o smart grid, ou seja, operacionalizar o sistema para usar, para achatar essas pontas aí, né, para reduzir esses picos.
Tudo isso pela malha que a gente tem. Então a gente pode fazer isso de várias formas também, né? A gente pode jogar energia na rede com baterias, a gente pode usar o sistema eólico acionado aí com frequência, a gente pode usar as hidrelétricas, né? Que para mim são uma das melhores formas aí de você armazenar energia hoje, né? A bacia da hidrelétrica é uma grande bateria. O sistema solar que está sempre aí, enquanto o dia tiver, o sol está aí gerando com grande potência, né? Os sistemas nucleares são bastante interessantes, embora tenha sido demonizado, eu vou entrar nesse ponto depois. Tem um grande interesse, tem uma grande capacidade, uma grande resiliência para o sistema, esse tipo de tecnologia. E também tem as termoelétricas, que elas estão migrando gradativamente para um uso de biogás, né, biometano em seus estabelecimentos. Então, para a gente parar de ficar só no blá 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 blá, eu acho isso, eu acho aquilo, vamos falar um pouquinho, trazer dados para a nossa discussão. Então, o primeiro passo, vamos olhar aqui para casa, né? Vamos olhar para o Brasil, né? 61% da nossa energia é hidráulica, né? Vem da hidroeletricidade, quase 12% eólica, biomassa com 8%, solar aí figurando com 4,5%, né? E depois temos as termos não renováveis, geralmente a carvão ou a gás, né? E a nuclear, um pouco da energia nossa que a gente importa dos países mais próximos, principalmente no norte. E veja só, olhando no mundo inteiro, a hidroeletricidade, né, ela representa mais de 50% da energia renovável produzida, mais do que o dobro da eólica e quase 4 vezes aí, ó, a energia solar. Então veja que a hidroeletricidade é fundamental para a gente aumentar, né, essa participação nas renováveis frente às não renováveis. Mas as renováveis, principalmente a solar e a eólica, elas precisam de um armazenamento, elas não dão conta de tocar o sistema sozinho. Então por isso elas precisam de sistemas de bateria, elas precisam de pump hydro, elas precisam estar casado com a rede ou com essas hidrelétricas reversíveis que você pode bombear água para o momento que você tem excesso de eletricidade e depois capturar, trazer água de volta a hora que você precisa dessa energia extra. Só dando um pouco mais de detalhe aqui, né, focando na parte de armazenamento eletroquímico ou alternativos ao hidráulico, você tem majoritariamente sendo a partir dessas baterias de lítio, ferro, fosfato. Tudo isso por conta do que está aqui, ó, por vir, né? Ó, essas primeiras 3 linhas a gente está falando aqui, ó, de tecnologias no nivelamento do custo da eletricidade produzida ou guardada ali dentro e o tempo de investimento que você tem ali, ou de retorno do investimento, né? Veja que a eletricidade é ainda hoje a eletricidade das mais baratas de você poder produzir. E com grandes bacias, se a gente não tiver o problema da seca, né, você tem uma das energias mais baratas que você pode pôr a mão. Mas tem um capex, um levantamento de custo muito alto, né, que demanda um esforço, às vezes, de Estado, né, com custos de licenciamento também bastante importantes, né, impactos ambientais na produção, que também hoje são mais controlados. Mas é um investimento que pode ser de retorno até de 100 anos. Então isso daí, às vezes, para um investimento privado, fica inviável. Aqui a gente tem ainda as energias eólica mais vinda do mar ou da terra, né? No caso offshore ela está lá no mar, no caso do onshore ela está na terra, vou explicar as diferenças. E ela também é muito atrativa, assim como a solar, ó, valores bastante atrativos, bastante competitivos com o da hidroeletricidade. A questão é que se você não considerar a instalação, né, das baterias ou da hidrelétrica reversível, né, da pumped hydro, você tem um valor baixo. A energia nuclear, ela quanto mais você estuda ela, você vê que ela tem muitos protocolos, ela é bastante segura, né? Então, mas foi criado um problema sério aí, né? Teve acidentes, teve problemas envolvendo ela,
mas via de regra ela é muito segura e cada vez mais segura nas novas gerações de energia nuclear. E a energia cara mesmo é aquela que você não tem. Essa, você colocar o sistema, todo o seu país, o desenvolvimento do seu país sem eletricidade. Então ela é uma energia que está aí, figura entre um percentual brasileiro. E na Europa vai vir com força, já tem muita força na França, vai retornar na Alemanha. Então é uma energia que a gente vai discutir muito ainda. Sobre o armazenamento de energia, o custo do armazenamento de energia é mais caro do que você produzir energia lá na hidrelétrica, né? Veja só, o custo chega a ser uma ordem de grandeza do storage, comparando hidrelétrica com baterias ou com um pouco mais, né, no caso de 50%, 60%. Pode até, no caso aqui, no casos menores, escalas pequenas, né, ser até 3.000 vezes maior. Então aqui você tem, dependendo da escala desse armazenamento, um problema enquanto aos valores, custa muito caro. E aí, por isso, a gente tem que pensar nas alternativas. Por que a gente quer armazenar e como a gente quer fazer? Então vamos lá, pensando na matriz elétrica brasileira, que a gente tem hidroelétricas, que são basicamente essas bacias, que a gente passa a água no rotor ali que gira na frequência apropriada. As turbinas eólicas, que podem ser onshore ou offshore. Aí a diferença principalmente é na capacidade, né? Você colocando uma turbina no mar, você tem um volume de ar maior, né? Uma constância no sopro por conta das diferenças de temperatura da água e terra, né? Então você tem esse gradiente de ventos aí bastante relevantes, e aí você consegue produzir turbinas maiores, né? E produzir mais eletricidade. Aqui também você tem aqui, no caso do Brasil, 8%, no caso das eólicas 12%, né, no caso da biomassa aqui 8%, e aí bastante gente me questiona, mas pô, você vai queimar a biomassa e vai produzir como se fosse uma termoelétrica? É mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que quando você pensa no ciclo completo, o CO2 que está sendo emitido nesse processo aqui, ele é capturado pela planta quando ela faz fotossíntese. Então você tem uma captura bastante relevante do CO2. Então no ciclo completo estima-se 70% de recuperação desse CO2 que foi emitido para a atmosfera. Então ela tem uma baixa pegada de carbono. As placas solares, a placa solar não está emitindo CO2 aqui, mas em todo o processo fabril dela teve uma emissão forte de CO2, principalmente produzido lá na China, que tem a matriz à base de carvão para produzir eletricidade. As termoelétricas, né, que se a gente conseguir de fato levar ela para produzir com biogás, a gente vai ter um grande avanço. O problema é o volume de produção, porque você precisa desses rejeitos, então talvez trabalhar próximos das alcooleiras, onde está produzindo bioetanol, biodiesel, perto de aterros sanitários, faça muito sentido ter esse tipo de instalações, que poderiam rodar não de forma como um seguro, né, que tá embutido no preço lá da bateria, da turbina, quando você pensa no ciclo completo, né, que você tem as intermitências, e aí você tem que acionar as termoelétricas, né, você poderia rodar ela como você roda todas as outras, de maneira constante, né? E a nuclear, que eu coloquei aqui de propósito o Simpson, né? Porque você tem a sociedade atacando, mostrando que as pessoas não são preparadas de repente para operacionar esse sistema, vira chacota, mas isso é muito negativo, porque está errado, né? Não é isso. Você tem uma equipe extremamente complexo montar um sistema desse, o capex é muito alto, né? O retorno também, ela falta de 50 anos para você ter um retorno disso aqui apropriado, e aí vai. Então, baterias a gente não tem aqui no Brasil, e é o que a gente vai discutir mais, mas é o que tem sido o movimento mundial para o storage, maior de todos aí. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. De fato, o que aconteceu foi que a manufatura de bateria, o preço, né, por dólares por quilowatt-hora caiu muito, de $800 em 2012, a gente tem aí sistemas com $150 por quilowatt. Isso é célula individual, tá? Não estou falando do BESS, o sistema de storage completo, como a gente viu na imagem anterior, mas da célula individual. Essas baterias, elas reduziram imensamente o custo, e elas devem cair ainda 40%, 50% desse valor, chegando aí a 110, 100 talvez, né? Isso
deve facilitar, deve melhorar um pouco mais os cenários. E a grande vantagem desses sistemas é a questão do prazo, né? Você tem um retorno no investimento, principalmente para o investidor privado, mais curto. Para a gente pensar em baterias para armazenamento, você quer colocar um sistema de alta potência para durar 10 horas, né? Você tem que colocar muita bateria e custa muito caro. Então isso é realmente, você quer 10 horas de power, de potência, isso é muito caro. Então o nivelador é a potência. Você vai tentar trabalhar com o mínimo de potência possível. Você vai usar a bateria para justamente entrar naquele momento que você tem um excesso de demanda e não tem oferta o suficiente. Aí a bateria vai estar atuando nesse momento para ajudar. Então aí você tem uma coisa interessante, né? Agora, a Pump Hydro que eu estava comentando, se você tem lagoas muito grandes, você poderia deixar isso aí rodando por semanas, tá? Se tiver água suficiente. E claro que tudo isso causa impactos ambientais, tanto a produção da bateria quanto a própria Pump Hydro. Né? E aí muita gente pergunta, mas por que não hidrogênio? Uma vez que se tem falado do hidrogênio verde para resolver todos os problemas do mundo, a questão é muito simples, tá? É questão de eficiência. Não tem sentido nenhum você usar hidrogênio, que além do capex também é alto, tanto quanto ou mais que os outros aqui. Quando você vem com 100 kWh e joga no BESS, no Battery Energy Storage System, você pega 90% de volta, considerando toda a questão de resfriamento dos containers, perdas, etc. envolvidas aí, né? Aqui no hidrogênio, se você entrar com 100 kWh, no eletrolisador isso vai para 70 kWh para produzir hidrogênio, depois precisa ser comprimido, guardado. Você pode usar um motor ou pode usar uma própria célula combustível e vai capturar depois no segundo momento aí 20%, no melhor de todos os cenários mais otimista, 36%. Então a gente vai sair de 100 e vai pegar até 36 em todos os melhores máquinas, melhores células combustíveis que você tem por aí. Isso aí é um grande desperdício energético, lembra? A gente tem que pensar em sustentabilidade, isso aqui atende, os dois atendem, affordabilidade, a questão de ser eficiente, a gente vai produzir 100 kW, vai pegar 20, vai pegar 30 de volta, é um desperdício energético muito alto, né? Um OPEX operacional aí muito alto, enquanto as baterias você vai ter 90% de eficiência.